Sejam todas muito bem-vindas, tá, meninas? A gente hoje vai fazer uma reprise da aula 3, que é onicocriptose com infecção, né? Eu fiz uma enquete nos grupos ontem e as meninas aí, a maioria escolheu, né, gurias, a aula 3, que é onicocriptose com infecção. Então, para quem perdeu a maratona ou para quem assistiu e está aqui para assistir de novo, não tem problema. Eu vou estar passando para vocês a aula novamente. Compartilhem, meninas, essa aula com mais colegas, tá? Então, clica aqui embaixo e compartilhe em todos os grupos de podologia que tu tá, para o pessoal vir para cá e conhecer a laser terapia de uma forma totalmente diferente. Ter uma noção, tá, meninas, do que é a laser terapia na podologia, porque muita colega ainda não sabe o que é laser terapia ou até pensa em trabalhar com a laser terapia, mas fica com medo de trabalhar com a laser terapia, porque já ouviu tanta balela de tanta gente, já ouviu tantas pessoas falar que laser terapia não funciona, ou que o podólogo não pode trabalhar com laser terapia, né? E as meninas aí ficam com medo. Jaqueline, tá no último history. Eu deixei no último history de hoje. Vai lá no meu history, clica e o link tá lá. Eu deixei o link no último history 5 minutos antes de entrar aqui. Então, meninas, o pessoal tem uma visão, assim, distorcida da laser terapia. E a pessoa que fala que laser terapia não funciona, que laser terapia não traz resultado, é o tipo de profissional que nunca pegou no equipamento de laser. Ou se pegou algum dia, não soube utilizar. É o que acontece, infelizmente, com a maioria, tá, meninas? A maioria acaba fazendo o quê? Acaba comprando o equipamento de laser, se mete numa dívida, como a gente fala, e aí o que acontece? O elefante branco fica lá em cima da bancada porque ela não sabe usar. O que houve de muita gente que tem que ter um equipamento de laser. Meninas, tu tem que ter qualquer equipamento no teu consultório depois que tu adquire conhecimento para saber usar o equipamento. De nada vale tu fazer uma dívida de 6 mil reais e tu pega um equipamento de laser e deixa parado no teu consultório. Tu não vai conseguir usar. Se não souber montar protocolos personalizados, tu não vai conseguir usar o teu equipamento, infelizmente. Então, vocês que estão em outros grupos de podologia, compartilhem essa live com mais colegas, que o pessoal venha, o pessoal conheça a laser terapia, me conheça, porque muita gente também não me conhece, né? Bora lá, então, para nossa aula. Então, hoje, meninas, nós vamos falar sobre laser terapia em onicocriptose. Onicocriptose, eu acho aí que é a vilã da podologia. Acredito que pelo menos alguma vez, alguma de vocês já perdeu o sono por causa de uma onicocriptose. Eu já perdi o sono várias vezes, né? Quando eu não tinha confiança, né, meninas? Principalmente quando eu não tinha confiança em mim mesma. E aí, o que acabava acontecendo? Essa falta de confiança nos leva à falta de posicionamento também. Porque quando tu vai fazer um procedimento de onicocriptose, o que tu tem que fazer? Tu tem que orientar o paciente, né? Orientar o paciente ao curativo, orientar o paciente aos cuidados em casa. E aí, muitas vezes, a gente, por não querer ou por achar que vai perder paciente, meninas, acaba falhando com a comunicação. Aí o paciente chega em casa, cuida do procedimento de qualquer jeito, no outro dia coloca calçado fechado, não faz os curativos, e o que acontece? Depois de uma semana, dá aquele BO. E aí a gente se desespera. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma nova visão de melhora de onicocriptose sem recidiva, tá, meninas? Nós sabemos que muita coisa envolve o procedimento, né? Alimentação do paciente, rotina diária do paciente, higienização. Então, muitas coisas envolvem o processo de cicatrização, mas em sua grande maioria, a gente consegue uma recuperação de cicatrização em 98% dos nossos pacientes sem recidiva. E a laser terapia nos ajuda com isso. A laser terapia ajuda com que a gente consiga uma cicatrização, que a gente consiga fazer um procedimento limpo, um procedimento que vá conseguir trazer alívio e conforto para o paciente, trazer aquilo que o paciente veio buscar, que é o resultado. Meninas, que é o que eu falo sempre para vocês, o nosso valor está baseado no resultado que nós entregamos para os nossos pacientes. O valor não é o preço
que eu coloco no meu trabalho. Não é os R$ 150 que eu cobro, não é os R$ 200. O valor é o resultado que eu entrego. E nós vamos falar, inclusive, de precificação aqui hoje. Hoje eu contei no History, tá, meninas? Depois vocês deem uma olhadinha no History. Eu passei por uma situação bem inusitada hoje e eu lembrei de algumas de vocês. O quanto a gente é induzido à negatividade, né, meninas? O quanto uma situação ruim acaba fazendo muitas vezes com que a gente baixe a nossa frequência e a gente fique pensando naquilo constantemente, o que poderia fazer de diferente, quanto na verdade a gente não tem que fazer nada de diferente. Porque quando a pessoa não quer, ela não tá nem aí para o que tu pensa ou para o que tu vai ofertar para ela. Quando a pessoa ela não tá interessada, ela simplesmente ela vai reclamar de qualquer jeito. Tu pode ter o melhor produto do mercado, tu pode ter o melhor procedimento do mercado, tu pode ser o melhor profissional. Quando a pessoa quer reclamar, ela vai reclamar de qualquer jeito. Então, hoje também no meu history eu deixei contando para vocês o que aconteceu com uma situação de colega hoje de manhã comigo, né? E eu quero trazer isso aqui no finalzinho para vocês relacionado ao que é caro, né, meninas? O que é caro para mim hoje? O que está se tornando caro para a minha vida hoje, tá? Então, hoje vai ter bastante assunto, vai ter bastante conteúdo. Não deixe de compartilhar essa live com mais colegas, não deixe de deixar o teu like. Se tu não é inscrita no canal, te inscreve. Vocês me dando uma força, gurias, eu consigo produzir conteúdo cada vez mais para vocês, tá? Aí o YouTube entende, todas as plataformas entendem que o conteúdo está sendo visualizado e está sendo aí comentado pelas meninas, né? Pelo pessoal, então, que o conteúdo está sendo interessante. Bora lá, então, para nossa aula de onicocriptose hoje, para a gente não se embromar muito. Então, meninas, onicocriptose e laser terapia, tá? Primeiro, o que é onicocriptose? O que leva à onicocriptose, né? O que significa onicocriptose? Ônico significa unhas e criptose em formato de cripto. Definição de onicocriptose, onde a lâmina, por condições de má formação, corte incorreto ou genético, ela acaba entrando na prega ungueal, né, nas bordas laterais das lâminas, dos dedos, né, causando uma grande maioria, em sua grande maioria, dor, rubor, sensação de queimação e processo inflamatório. Eu acho que aí 90% ou até mais das colegas já pegou casos, né, meninas, do paciente assim vir em grau 5, né? Eu sempre digo que a onicocriptose ela não tem até grau 3, ela tem até o grau 5 no mínimo. E tem umas unhas que a gente não sabe como que a pessoa tá conseguindo aguentar a dor. Eu, inclusive, já passei por situações do consultório do paciente desmaiar na maca, já passei por situação do paciente ter ânsia de vômito, acabar vomitando, já passei por N situações aí nesses 15 anos, né, meninas, de formação. Então, realmente é um processo que dói muito. A pessoa chega sempre reclamando de muita dor. Pode ser grau 1, pode ser o grau mais leve. Se a pessoa procurou o podólogo, é porque ela tá com dor. Já começa por aí, né? E a onicocriptose, ela não é relacionada somente, né, meninas, à má formação ou somente o calçado que o paciente usa, a quantidade de tempo que o paciente fica de calçado fechado. Está relacionado também à má formação, biomecânica, sobrepeso, esportes de impacto, onicomicose e traumas. E aqui é uma parte bem importante que eu gosto de trazer para você. Inclusive, vou fazer essa pergunta aqui. Quando o teu paciente chega no teu consultório com dor e, ao mesmo tempo, ela está com onicomicose, o que vocês solucionam primeiramente no paciente de vocês? O paciente chegou, tu conseguiu visualizar que a lâmina dele está inflamada e que essa lâmina também está com onicomicose. O que vocês vão fazer no primeiro momento? Respondam aqui para mim. Ó, Soraya já respondeu. A dor, deixa eu ver aqui as meninas, dá um delayzinho de 15 segundos lá no YouTube. Então, meninas, a gente às vezes é questionado, inclusive, por colegas, né? Esses dias eu até postei uma foto de uma unha com uma órtese e essa unha estava com onicomicose. E uma colega foi lá no meu post e disse para mim a seguinte frase: mulher, limpa essa unha, que não se coloca órtese em unha com onicomicose. Então, meninas, eu fico pensando assim, o porquê muitas vezes as colegas acabam perdendo o paciente. O paciente,
paciente, quando ele chega com dor no teu consultório, ele quer sair aliviado, porque ele já está há dias sem dormir, ele já está há dias sem conseguir colocar um calçado fechado, ele já está há dias com aquele dedo pulsando, ele já colocou de tudo. Ontem, inclusive, a Dolores, que é nossa aluna da turma 10, relatou que uma pessoa procurou ela, né, no domingo, relatando muita dor. E a pedicure dela tinha receitado, gurias, copaíba e andriodermol para a pessoa passar na lâmina. Então, vocês imaginem o que aconteceu com esse dedo. A copaíba, ela cozinha. A copaíba, ela arde. A copaíba, quando a gente coloca ela em lugar aberto, ela vai arder e ela vai cozinhar. Então, quando eu coloco uma copaíba junto com um ácido, imagina o dano que eu vou acabar causando, né, nessa pessoa, na saúde dessa pessoa. Então, a Dolores relatou para a gente, né, esse caso, e aí a paciente chegou, ela conseguiu fazer a limpeza, a paciente estava dias sem dormir, ela conseguiu fazer a limpeza, conseguiu fazer o procedimento, aplicou a laser terapia e hoje ela colocou lá no grupo que a paciente já relatou para ela que já não estava mais sentindo dor, já estava bem mais aliviada, que já estava conseguindo de novo dormir à noite. Então, meninas, quando o paciente chega com dor, ele tá pouco se lixando se ele tá com uma micose na unha. Ele quer que tu resolva o problema dele, independente do que tu vai fazer. E aí alguém vai lá e me fala que não se coloca a órtese em uma lâmina com onicomicose. Se é para aliviar a dor do paciente, a gente vai colocar sim. A gente tem que parar de ouvir e ficar engessado em coisas, meninas, que já tu aprendeu há 20 anos atrás, 15 anos atrás. A gente tem que, pelo menos, ser um ser pensante, como eu digo, e fazer o óbvio. Se o meu paciente chegar com dor, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer alívio da dor. Então, sempre, meninas, tá? Duas coisas que eu faço em paciente com onicocriptose para fazer procedimento de espicolectomia. A primeira delas é a remoção de esmalte, porque muitas vezes o sangramento após o procedimento acaba ocorrendo por quê? Porque a podóloga vai lá, não tira o esmalte da lâmina da paciente, e 90% não tira, pelos vídeos que eu vejo na internet, com a desculpa de que vai doer, com a desculpa de que o paciente vai sentir desconforto. O paciente já tá com desconforto. Desconforto ele já tá sentindo. E se tu não tiver visualização do local, se tiver algum granuloma por baixo dessa lâmina, vai causar um sangramento. Tu pode perder onde essa lâmina tá com a espícula. Essa espícula pode acabar quebrando. E aí tu vai duplicar o problema do paciente. Porque antes o paciente estava com dor, agora tu conseguiu um sangramento e tu vai dobrar a dor dele, tá? Então, meninas, não se faz procedimento em onicocriptose de espicolectomia sem remoção do esmalte. Essa balela de que o paciente vai sentir dor, o paciente já tá com dor. Ele quer alívio. E se eu não tiver campo de visão, eu posso acabar cortando o granuloma que pode vir a estar embaixo dessa lâmina, causar um sangramento e piorar o problema do paciente. Então, são coisas meio que óbvias, né? E aí eu vejo o pessoal na internet fazendo o procedimento em lâmina com esmalte, fazendo o procedimento com o áudio original da câmera, o paciente gritando de dor e pedindo para parar, né? E aí depois reclamam da pedicure que está copiando o procedimento de podologia. A gente tem que ter, meninas, pelo menos um pingo de noção. E ser uma pessoa pensante, óbvio. Então, não se faz procedimento em espicolectomia com lâmina esmaltada. Mas a fulana faz, a ciclana faz, a beltrana faz. Tu não é fulana, nem beltrana, nem ciclana. A partir de hoje, tu vai começar a remover o esmalte do teu paciente para fazer o procedimento. Todo mundo tem cotonete no consultório, tu vai pegar lá o removedor de esmalte, ou tu vai pegar uma acetona, vai tirar, remover, nem que seja na lateral, que tu precisa ter visualização, o esmalte do paciente para te poder fazer um bom procedimento. A limpeza, meninas, é tudo. Mesma coisa quando o paciente chega da rua, independente se ele tomou banho em casa e foi de carro, não interessa. Ele colocou o pé no chão. Tu vai fazer uma antisepsia adequada nesse local
para privar esse local de qualquer micro-organismo que possa vir adentrar. Quando a gente faz um procedimento de espícula, a gente está fazendo um procedimento invasivo. É um procedimento que vai deixar uma porta de entrada. E aí, se eu não faço a remoção e a limpeza correta desse local, o que vai acabar acontecendo? Daqui a 2, 3 dias o problema vai piorar. O paciente vai estar com mais dor, porque ocorreu uma contaminação cruzada, e aí vai dar aquele BOzão que costuma dar, tá, meninas? Eu vejo tanta coisa, meninas, tanta coisa na podologia que às vezes eu não acredito. Não acredito que um profissional da área da podologia ainda cometa essas pequenas falhas quando vai fazer um procedimento. Aqui são os graus que eu já falei, né, gurias? Nós temos o grau 1, grau 2 e grau 3. Eu já classifico até o grau 5, né, que é aquele que tá com as duas bordas já, tá com granuloma piogênico Mega Power Plus já por cima da lâmina. Tu tá vendo só um risquinho de unha, né? E essas, por incrível que pareça, são os casos onde a gente consegue trazer alívio imediato e o paciente não sofre tanto, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que o grau 1 é o grau onde o paciente mais sente dor para a gente fazer o procedimento. Porque quanto mais infeccionado, mais o granuloma já conseguiu encapsular aquela espícula. Então, quando a gente faz o procedimento, ela não é fácil de remover, porque ela pode quebrar, né? Mas o alívio do paciente é praticamente que imediato. Então, nós temos o grau 1, que é a fase inicial do processo, onde o paciente sente desconforto, sensação de pressão periungueal, edema e rubor, a famosa vermelhidão. O grau 2, que o paciente sente todos os sintomas descritos acima, agora com dor, processo de infecção, início de granuloma grau esponjosa, e o grau 3, que é o granuloma piogênico, já com a carne esponjosa, dor pulsante, febre no local, aí o paciente já está com ânsia de vômito, o paciente já está com dor de cabeça, o paciente já está desmaiando, né? O paciente já está sentindo tudo já no grau 3. E aí, meninas, vem uma coisa interessante aqui que eu falo sempre, né? Por que ainda algumas meninas não conseguem se posicionar para valorizar o trabalho de espícula-ectomia? Meninas, uma espícula-ectomia pode causar um processo infeccioso de segundo grau, e essa infecção pode sair do dedo, da unha para o dedo, do dedo para o pé, e essa pessoa pode, inclusive, sofrer uma amputação, né? Temos casos, inclusive, meninas, de óbito por pacientes que estavam com unha encravada, ou porque tentaram fazer em casa, pegaram uma bactéria, e essa bactéria se deslocou pela corrente sanguínea e acabou trazendo transtornos maiores, tá? Ou até porque o paciente foi em algum profissional que não era capacitado para fazer e a pessoa veio a ter uma amputação. Então, quando o paciente chega no meu consultório e fala para mim, né, meninas, do caso dele, da onicocriptose dele, eu sempre deixo bem especificado para ele que ele só vai ter alívio após a remoção da espícula. A remoção da espícula deve ser feita da forma adequada. Caso isso não aconteça, ou ele tente fazer o processo em casa, ou que uma pessoa que não tenha conhecimento faça, ele pode sofrer uma contaminação cruzada, tá? Eu já atendi casos de contaminação cruzada, onde aconteceu o processo de necrose, tá, meninas, em 24 horas. Eu tive uma paciente que quase perdeu o dedo do pé em 24 horas por causa de uma contaminação cruzada de uma pedicure que tentou fazer a remoção da espícula com um palito de laranjeira. A meninas, e o palito estava infectado e em 24 horas ela quase perdeu o dedo. Se a gente não tivesse feito uma intervenção de limpeza, laser terapia, no outro dia ela tivesse ido no médico, para o médico já receitar um antibiótico para ela, com certeza ela teria perdido o dedo ou poderia ter sofrido uma consequência muito pior. Então, desencravar uma unha é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E por que eu ainda não estou trazendo esse tipo de informação para os meus pacientes? Por que eu ainda estou dormindo no ponto? Sendo que eu tenho uma rede social, eu tenho um Instagram, para mim poder trazer esse tipo de informação. Porque, meninas, as pessoas não sabem. E elas não têm por que saber, porque elas não estudam para isso. Mas o nosso dever como profissional da área da saúde
é trazer esse tipo de informação para o paciente. Então, eu sempre deixo claro para o meu paciente a importância da gente fazer a remoção da espícula da forma correta, o cuidado com os curativos, a importância dele vir para os retornos, para que a gente consiga aí ter sucesso na recuperação e que não aconteça uma recidiva ou algo muito mais grave. Que as pessoas não têm esse tipo de noção nenhuma, nem o paciente que é diabético. Ele sabe que ele pode perder o dedo, mas ele não tem noção nenhuma de que aquela unha que começou a ficar inflamada pode, em questão de 7 dias, fazer com que ele sofra uma amputação total. Aqui, meninas, eu trago a importância da laser terapia nesses casos, né? Você sabia que a laser terapia recupera o tecido em até 24 horas após a aplicação da luz em um procedimento de espiculectomia e onicocriptose? E por que isso acontece, meninas? Isso acontece porque a luz vermelha do laser, ela ativa o tecido celular. Como que ela ativa esse tecido celular? Nós temos dentro da nossa célula a produção de ATP. E o que é ATP? ATP é adenosina trifosfato. E o que isso faz dentro da nossa célula? A adenosina trifosfato é a encarregada de carregar nutrientes para dentro das células. Além desses nutrientes, essas células vão começar a fazer a produção de colágeno e a produção de proteína. Então, muitas vezes no outro dia, quando o paciente chega e tá aquela aguinha amarelada, bem levinha, aquela aguinha, meninas, é proteína que o local está produzindo. O próprio corpo faz essa produção para que aconteça o processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, ele começa na hora que a gente aplica, 24 horas ele vai se acelerar e ele vai fazer uma recuperação completa do local de 7 a 10 dias. Tem paciente que, quando a gente não aplica a laser terapia, ele leva mais tempo. E aqui é outro erro que eu vejo cometido pelas colegas. É não explicar para o paciente que, às vezes, durante esses 7 ou 10 dias, ou até mais dias, ele pode sentir desconforto, ele pode sentir coceira, ele pode sentir dor. E por que isso, meninas? Porque é o corpo fazendo o processo de cicatrização. O nosso corpo, ele faz o processo de cicatrização natural. A laser terapia, ela faz o quê? Ela acelera. A luz vermelha do equipamento faz com que a pele faça a reconstrução tecidual, acelerando o crescimento de células, fazendo a produção de ATP, a produção de colágeno e a produção de proteínas. Sendo assim, por sua vez, acelerando o processo de cicatrização. A luz infravermelha do equipamento vai fazer o quê? Vai fazer o processo de analgesia. A luz infravermelha, por ser uma luz que vai atingir as camadas mais profundas da pele, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo de analgesia e também anti-inflamatório, tá, meninas? Justamente por ele atingir as camadas mais profundas da pele. Mas por que tudo isso acontece, né? O que eu acabei de explicar. Porque o laser ativa a adenosina trifosfato, que é o carreador de nutriente para dentro das nossas células, e aí elas começam a fazer o processo de cicatrização. Então, por isso que a laser terapia é tão importante. Mas, Joyce, o que a laser terapia vai fazer? Qual é o efeito que ela vai trazer no local para o meu paciente? Ela vai trazer o processo. O que ela vai fazer nesse local? Os efeitos que ela vai causar nesse local, tá? Efeito anti-inflamatório, cicatrizante, vasodilatador. Ela vai favorecer o aumento intracelular e a produção de nutrientes quando ela faz a produção, quando ela ajuda a célula a fazer adenosina trifosfato, tá? Quando ela faz o processo de adenosina trifosfato, que é o carreamento desses nutrientes para dentro da célula, e também ela vai fazer o aumento de colágeno, que vai ajudar no processo de cicatrização. Tá, meninas? Por isso que a laser terapia, ela é tão importante. Eu vou aqui aumentar minha tela para mim mostrar para vocês o que a laser terapia vai fazer. Então, aqui, meninas, vou mostrar para vocês o meu equipamento de laser. Aqui, ó,
o meu equipamento. Meu equipamento é um Therapy EC da DMC. Ele tem a luz vermelha, a luz infravermelha e ele também tem a função ILIB, tá? E eu vou mostrar para vocês a luz vermelha. A luz vermelha, meninas, ela faz o processo de cicatrização, regeneração, processo antimicrobiano e o processo de biomodulação. Por que ela faz isso? Porque a luz vermelha, ela vai atingir as camadas mais superficiais da pele e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo? Quando eu ativo o equipamento, a luz vermelha, ela vai agir superficialmente, tá? Então, ela vai agir nas camadas superficiais da pele, trazendo todos esses benefícios para o local e para aquilo que a gente deseja, para o protocolo que a gente vai fazer com o paciente, tá? E a luz infravermelha, o que ela vai fazer? A luz infravermelha, meninas, ela é uma luz invisível. Ela vai atingir as camadas mais profundas da pele. E independente se eu vou fazer a luz vermelha ou infravermelha, eu vou me proteger e proteger o meu paciente. Por quê? Porque não significa que é uma luz infravermelha, que é uma luz invisível, que não é uma luz, tá, meninas? E ela pode sim prejudicar a nossa retina. Então, se o equipamento fizer isso aqui escapar e direcionar na região ocular do teu paciente, na tua, ela pode causar um dano temporário ou um dano permanente, tá? Então, aqui, quando eu ativo o equipamento, ó, de luz infravermelha, vocês estão vendo uma pequena luz de direção, tá? Essa luz pequenininha aqui não é da luz infravermelha. Ela é apenas a luz de direção, porque a luz infravermelha, ela está adentrando a nossa pele até a nossa camada óssea. A luz infravermelha, o comprimento de onda infravermelho, desculpa, ela vai atingir as camadas mais profundas da nossa pele. E aí aqui ela vai fazer o processo de analgesia e o processo anti-inflamatório do local. Então, como que a gente vai associar essas luzes? Luz vermelha, regeneração, biomodulação e processo antimicrobiano, processo antiviral, germicida, bactericida e fungicida, tá? Para melhor explicar para vocês. A luz infravermelha, vocês sempre vão associar a dor. Então, sempre quando o paciente tiver com dor, o que vai acontecer? A gente vai aplicar a luz infravermelha. Dor, qualquer caso de dor que o paciente estiver sentindo, vocês podem estar fazendo a aplicação de luz infravermelha, porque ela vai trazer ação anti-inflamatória e a ação analgésica, ok? Então, sempre luz vermelha, regeneração, biomodulação, fungicida, bactericida, germicida e luz infravermelha, analgesia e anti-inflamatório. Então, aí a gente já sabe mais ou menos para que as duas luzes vão servir nesse processo aqui de onicocriptose. E agora vem uma questão bem interessante que ainda uma grande parcela das colegas tem dúvida. Joyce, o que é a inativação fotodinâmica? O que a inativação fotodinâmica vai fazer? Gurias, a inativação fotodinâmica nada mais é do que a produção de oxigênio singleto para que a gente elimine fungos, germes, bactérias do local. E para que esse processo de produção de oxigênio singleto aconteça, a gente precisa da união de dois componentes, azul de metileno e luz vermelha. Por que precisa do azul de metileno para a gente fazer inativação fotodinâmica? Pelo simples motivo, meninas. Quando eu coloco o cromófaro azul de metileno no local, ele vai detectar todos os micro-organismos do local. Então, eu vou fazer uma analogia para que vocês entendam. É como se eu colocasse uma tinta nos micro-organismos. Como se esse local, esses micro-organismos ficassem igual os Smurfs. Entenderam? E aí, quando eu entro com a luz vermelha no local, a luz vermelha vai conseguir identificar esses micro-organismos. Isso é uma analogia que eu estou usando para vocês entenderem. Vai abraçar
esses micro-organismos, e ali eles vão começar a se sacudir os dois e vão produzir oxigênio singleto, que vai ser onde vai ocasionar a eliminação dos micro-organismos do local. Então, a inativação fotodinâmica nada mais é do que isso. A combinação de azul de metileno, que é o carreator, o identificador de micro-organismos, para que a luz vermelha consiga identificá-los e os dois juntos façam essa combinação, né, de tremelique, como se tremessem ali e exterminassem esses micro-organismos do local. E por que, Joyce, eu preciso fazer inativação fotodinâmica em procedimento de espicolectomia? Porque a gente está falando de infecção. Sempre quando tiver infecção, fungos, germes no local, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer inativação fotodinâmica, tá? Porque vai ser ela que vai deixar o local limpo para que a gente possa fazer o procedimento de uma forma que vá evitar transtornos maiores, como uma infecção, por exemplo, mais profunda. Então, aqui eu vou ler para vocês o que eu falei de analogia para vocês, tá? Quando nós usamos um cromóforo azul, azul de metileno no local, nós conseguimos impedir o crescimento de bactérias e micro-organismos, nós conseguimos inibir esses micro-organismos. Esse processo é ativado quando a luz vermelha entra em contato com o azul de metileno, fazendo a produção do oxigênio singleto, que é tóxico para os micro-organismos e, ao mesmo tempo, o processo de cicatrização. Então, eu não preciso fazer duas ações nesse dedo, que é a inativação e a cicatrização, porque a luz vermelha, ela já vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é uma dúvida constante também. Joyce, eu faço a inativação fotodinâmica e depois eu faço a cicatrização? Não precisa, porque tu já está fazendo em uma única ação e aplicação os dois processos ao mesmo tempo. Faz com que reduza os riscos de infecção após o procedimento. Então, aquele dedinho que está totalmente infeccionado, ele vai aí baixar para uma taxa de 5%. Tá, meninas? Ele estava em 90% e ele vai baixar para 5% com a aplicação de laser terapia no local em onicocriptose com infecção. Também, na aplicação do laser em onicocriptose, ele vai ter o efeito anti-inflamatório, tá? Que vai reduzir em 50% ou mais o edema do granuloma. Vai regenerar e estimular a circulação no local, fazendo com que acelere o processo de cicatrização. Gurias, é impressionante quando a gente faz a laser terapia no granuloma. Ele reduz para metade do tamanho, é visível. Então, por isso que eu sempre digo para vocês a importância da foto. Tira uma foto do antes e do depois para te comparar, inclusive para te mostrar para o paciente. Porque, gurias, é visível, tá? Tu aplicou a laser terapia, antes de tu fechar o dedo do paciente para fazer o curativo, tu tira uma foto para te mostrar para ele o quanto já vai ter diminuído o granuloma. E às vezes, meninas, no outro dia, quando tu tira o curativo, o granuloma já caiu do local, tá? Então, a laser terapia hoje, ela traz esse conforto e essa segurança. Redução de tempo, tá, meninas? Para o paciente não precisar ficar retornando 2, 3, 4 vezes. Porque a maioria das pessoas hoje requer o quê? Tempo. As pessoas não querem ir no podólogo e ficar indo no podólogo 3, 4 vezes na semana. Ela quer ir no podólogo, solucionar o problema e depois não precisar voltar mais, a não ser que precise, né, de uma correção, né, meninas, com órtese. Então, o paciente, muitas vezes, ele trabalha, ele não tem tempo de estar vindo toda hora, e aí o que acontece? A laser terapia reduz os retornos do paciente. Meninas, eu só pedia para o paciente voltar 24 horas depois, caso ele pudesse voltar, tá? Só para mim ver como que estava, e ele só voltava depois com o dedo cicatrizado para a gente fazer a correção caso precisasse, tá? Porque alguns casos vai precisar de correção e outros não. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido aqui para vocês. Me deem um feedback. A Aparecida está perguntando aqui. Todos os lasers têm a luz vermelha e infravermelho. O BIOS é um aparelho completo? Eu não sei te responder, Aparecida. Aí tu tem que entrar em contato com eles e perguntar
se ele é completo. Eu tive até hoje uma aluna que teve um equipamento da BIOS, que ele tem a quantidade de joules, a contagem de joules dele é diferente, mas eu acho que ele tem sim, tá? Mas assim, tu tem que entrar em contato com o representante para perguntar se ele tem as duas luzes. Porque assim, meninas, o da DMC, dependendo do equipamento, eu acho que é o XT, ele não tem luz infravermelha. Ele tem somente luz vermelha, tá? Então, quando vocês forem comprar um equipamento de laser, vocês perguntem para o representante se é um equipamento completo. E como vocês vão perguntar se é completo? Porque ele vai querer te vender, ele vai dizer que é, tá? Então, tu vai perguntar para ele, completo no sentido de tem luz vermelha e luz infravermelha, porque o equipamento da BIOS é um equipamento novo, tá, meninas? Inclusive, a Luciana Vilela deu uma aula para a gente explicando como usar o equipamento dentro do nosso treinamento, tá? Porque como é um equipamento novo, eu não tenho conhecimento dele. Eu sei que ele tem as duas luzes. Agora, tu tem que entrar em contato com o representante e pedir qual é. Né? Geralmente, o equipamento que tem as duas luzes, ele é mais caro do que o que só tem uma luz, tá? Posso usar ele no tratamento de desidrose? Tá, Jocélia, mas aí eu vou te perguntar uma coisa agora. O que é a desidrose? A desidrose é o excesso de suor, certo? No local. E a desidrose, gurias, ela tá relacionada ao quê? Ansiedade, ela está relacionada a estresse, ela está relacionada a problemas, a doenças mentais, né? Síndrome do pânico. Então, assim, o que a laser terapia vai ajudar nesse caso? A ilibterapia pode ajudar, mas a laser terapia pontual não, ok? Então, a ilibterapia vai ajudar muito, porque a ilibterapia, meninas, para pacientes que têm transtornos mentais, ou inclusive problemas mentais como autismo, como TDAH, como crianças que são agitadas, sabe? A ilibterapia é maravilhosa porque ela traz a homeostase e o equilíbrio do corpo. Então, eu acredito que a ilibterapia ajude muito mais do que a terapia pontual, tá? Porque a pessoa tem que tratar a causa e não o sintoma. Então, aqui, meninas, para que a gente faça um processo limpo, um processo que a gente obtenha bons resultados, o que a gente vai fazer primeiro com esse paciente? A gente vai estar fazendo primeiro, meninas, a avaliação. A dona Maria vai chegar, eu vou conversar com a dona Maria, vou entender quem é a dona Maria, por que essa unha já está há um bom tempo com essa unha, com essa onicocriptose, o que aconteceu que ela está assim, se ela mexeu em casa, se ela já nasceu assim, se já é hereditário, se já é genético, ou se ela está há muito tempo assim, tá? Então, meninas, a avaliação é a base para que a gente consiga montar um protocolo para o paciente. Porque não adianta o paciente chegar, eu só fazer o procedimento e eu não entender que esse paciente no outro dia vai ter que usar calçado fechado o dia todo, eu não passar as orientações para ele corretamente, tá? Então, a gente precisa, meninas, saber quem é a dona Maria. Tá? E vai ser na ficha de avaliação que eu vou saber quem é a dona Maria. Se ela higieniza os pés, se ela higieniza os calçados, se ela troca de calçado todos os dias, se ela troca a meia, porque tudo isso, gurias, interfere na recuperação. Não adianta o paciente vir eu fazer um procedimento limpo, o paciente chegar em casa e botar o pé no calçado sujo. De nada vai resolver. Então, a ficha de orientação, de avaliação, é a base para que eu consiga montar o protocolo do paciente. Depois, eu vou lavar esse local muito bem com antisséptico. Lavando o local com antisséptico, eu vou diminuir os riscos de uma infecção do local. Eu vou secar muito bem esse local e depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a aplicação do azul de metileno. Fazendo a aplicação do azul de metileno, gurias, eu vou explicar tudo isso para vocês depois no pezinho, tá? Fazendo a aplicação do azul de metileno, eu vou esperar de 12 a 15 minutos, que é o tempo que o produto vai levar para conseguir penetrar no local e identificar todos os micro-organismos. Tirei o papel alumínio, vou secar o local novamente para que não aconteça um retroespelhamento do local, porque se eu aplicar a luz do laser em cima do local que está ali úmido, eu vou acabar tendo um desperdício de joules e eu não vou conseguir fazer o que
conseguir, na verdade, usar o potencial todo do equipamento, da luz, tá? Então, a gente sempre vai secar o local, porque o azul de metileno, ele já fez o que ele tinha que fazer, que era identificar os micro-organismos. Então, a gente vai secar agora para aplicar a luz do laser, tá? A gente vai estar aplicando, meninas, de 3 a 6 joules pontual, primeiramente, para estar fazendo analgesia, e a gente vai esperar de 1 a 2 minutos, e depois a gente vai fazer inativação fotodinâmica. Joyce, eu posso fazer o contrário? Pode. Pode fazer a aplicação da luz vermelha no local para vocês fazerem inativação fotodinâmica para eliminar os micro-organismos, secar o local novamente, porque ele sempre vai soltar um pouquinho de proteína da pele, tá? Ou até infecção exudato, porque a gente está trabalhando nesse local, e aí vocês vão aplicar de 3 a 6 joules pontual de luz infravermelha para fazer analgesia. E aí esperar de 1 a 2 minutos para fazer o procedimento. Fez o procedimento, vai afastar a borda unguial e vai fazer o curativo e vai mandar o paciente para casa e voltar 24 horas depois, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como vocês vão fazer esse procedimento no pé do paciente. Hoje eu tive uma ideia, guris, que eu não tive na semana passada. Então, quem perder a aula de hoje não vai ter a chance de assistir de novo, porque ela não vai ficar gravada. Inclusive, pelo que eu vou fazer aqui, eu não posso deixar essa live na internet, tá? Deixa eu só... Nós vamos colocar a nossa luvinha para me mostrar para vocês, que da outra vez, lembra que eu não tinha achado a minha caixa de luva? Então, hoje eu achei a minha caixa de luva e vou mostrar para vocês o procedimento correto. Meninas, tira só um quadradinho para mim, por favor. Um pedacinho que dê para usar devido à baixa qualidade da conexão. Vou pegar o nosso pezinho, que já está aqui com... Obrigada. Que já está aqui com a onicocriptose bilateral. Aqui está o papel alumínio. Eu vou mostrar para vocês agora, meninas, como que a gente vai fazer. Então, aqui, vou pegar a minha câmera e vou mostrar aqui para vocês, tá? Bora lá, então. Deixa eu só abrir aqui o azul de metileno. Vou só arrumar um material aqui, porque como eu vou usar uma mão e a outra eu vou ter que segurar a câmera, eu ainda não achei uma técnica para deixar a câmera para mostrar assim para vocês. Então, meninas, como que eu vou... Já vou deixar aqui, inclusive, o material pronto. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Vou preparar, inclusive, aqui o bisturi para mostrar para vocês. E também mostrar para vocês o bisturi, acho que é esse aqui, é o 214. Da outra vez eu trouxe o 209. O 214, ele é um pouquinho mais largo, ó, meninas, deixa eu mostrar para vocês, tá? Ele é um pouquinho mais largo, ó, do que o 209, tá? Então, vou pegar a minha câmera aqui para a gente mostrar aqui para vocês como que vai ser feito, tá, meninas? Estão enxergando bem? Talvez dê uma tremidinha, tá? Deixa eu botar aqui, mais pra cá. Aqui, ó. Então, aqui, meninas, eu vou pingar uma gotinha do azul de metileno, ó, nas duas laterais, porque a gente está falando de onicocriptose bilateral. Vou pegar o meu papel alumínio e vou estar colocando no local. E aí, meninas, aqui vem uma questão bem importante. Vou falar para vocês. Sempre o papel alumínio, a parte brilhosa é para fora. A parte brilhosa fica para fora. E eu sei que muitas de vocês vão dizer assim, Joyce, mas o fulano de tal faz 100. Ele faz 100, mas não funciona. E por que que a gente tem que colocar o papel alumínio, gurias? Que toda essa luz do ambiente que tá aqui vai modificar a cor do azul de metileno. E ele precisa ser o quê? Um cromófaro. E um cromófaro, ele é de uma única cor. Então, se eu colocar o azul de metileno aqui e deixar aberto, a luz do ambiente vai modificar a composição e eu não vou conseguir fazer com que ele seja a função cromófaro no meu procedimento, tá? Então, vocês vão aplicar aqui o papel alumínio, vão deixar de 12 a 15 minutos, tá, gurias? Já vou explicar, tá, Maria? Se deve proteger o bico do laser, sempre. Isso se chama higienização, meninas, para não contaminar o equipamento, tá? Então, aqui, vou deixar o azul de metileno ocluso de 12 a 15 minutos. E aí, depois que eu tirar, ó, vocês estão vendo, eu vou secar o local, tá, meninas?
E aí eu vou fazer o quê, ó? O que a Maria, deixa eu ver quem foi que perguntou ali. A Maria de Lourdes perguntou. Se a gente protege a biqueira do equipamento. Protege, a Maria. A gente sempre coloca um pouquinho de plástico filme PVC aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui tá sem, tá, gurias? Que eu troquei a biqueira nova hoje. E aí eu acabei esquecendo para mostrar para vocês, tá? De plástico filme, mas a gente sempre coloca. E aqui, ó, eu vou ligar o meu equipamento e eu vou usar a luz vermelha primeiro do meu equipamento e vou estar aplicando 9 joules, ó. Deixa eu colocar assim, para vocês verem. Que 9 joules vai ser onde eu vou estar fazendo a inativação fotodinâmica, tá, meninas? E aí, aqui nesse dedo, nós vamos aplicar em 4 pontos. Por que, Joyce? Tirar a tampa da caneta aqui. Por que, Joyce, em 4 pontos? Porque, meninas, nós vamos aplicar por centímetro quadrado. Então, a gente divide essa lâmina em centímetro quadrado e a gente vai aplicar 9 joules perto da proximal e 9 joules perto da medial, perto da distal, desculpa, dos dois lados, porque aqui a gente está falando de bilateral, tá? Então, eu vou aplicar 9 joules aqui, 9 joules aqui, 9 joules aqui e 9 joules aqui de luz vermelha, porque a gente está falando de inativação fotodinâmica. Ó, apliquei um ponto, terminou os 9 joules, vou aplicar no outro. Apliquei de um lado, vou aplicar do outro. Tá, meninas? Feito a inativação fotodinâmica dos dois lados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora com a luz infravermelha. Então, eu só troco de luz e aí eu vou aplicar de 3 a 6 joules, porque a gente está falando de analgesia e ação anti-inflamatória, tá? Da mesma forma, nos mesmos pontos. Vou aplicar 3 joules de um lado, perto da região medial, proximal, mais 3 joules perto da região distal. Apliquei 3 joules perto da região proximal medial, mais 3 joules perto da região distal. Feito, gurias, o procedimento, nós vamos esperar de 1 a 2 minutos, que é o tempo de ação que a luz infravermelha vai demorar para fazer. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, aqui é que tá o pulo do gato. A maioria não sabe essa técnica aqui que eu vou falar para vocês, tá? Eu uso, meninas, o bisturi de lâmina 15 para fazer o procedimento. Então, como que eu faço? Eu dou um piquezinho com um alicate. Deixa eu pegar um alicate aqui para mostrar para vocês. Só para mostrar para vocês como é que eu faço. Com uma mão só. Peraí. Pegando o alicate aqui. Eu vou pegar o alicate, meninas, e eu vou dar um piquezinho aqui na ponta. Dei o piquezinho com o alicate. E aí, eu vou introduzir o bisturi de lâmina 15. E aqui, gurias, eu vou ir até a região medial, com ele reto, e da medial para proximal, eu vou fazer um ângulo de 90 graus e eu vou ir até o final. Assim, gurias, eu vou reduzir o risco de trazer para o meu paciente um sangramento, tá? Ou um corte aqui no local. Então, venho aqui até a região medial com ele reto, centralizar a câmera. Essa live não vai ficar gravada, tá, gurias? Por causa desse procedimento que eu tô fazendo aqui. E depois, eu venho com um ângulo de 90 graus e eu vou até o final, tá, meninas? Aqui e faço o procedimento. Faço o procedimento, coloco aqui na lateral. Eu vou picar um pedacinho de gaze, porque a gaze não dá alergia. Vou introduzir esse pedacinho de gaze aqui na lateral. Vou fechar, vou colocar óleo de girassol ozonizado de 2 a 3 gotinhas. Vou afastar com a gaze essa lateral, o óleo de girassol ozonizado. Vou fechar e o paciente vai retornar 24 horas. Pode fazer o procedimento também com o bisturi 214. Vai ser a mesma coisa. Vocês vão ir até a região medial com ele reto, da medial para proximal, vocês vão fazer o ângulo de 90 graus. Tá, meninas? Aqui, por eu estar demonstrando, né, no dedinho de silicone, não fica perfeito, tá? Mas eu acho que deu para vocês entender como que funciona. Após, meninas, esse procedimento aqui, o paciente vai para casa e ele volta 24 horas depois, tá, meninas? Sem nada. E eu vou mostrar aqui para vocês
como ele vem sem nada, tá? Deixa eu só tirar aqui minha lâmina de bisturi de perto para mim não me cortar, né? A pessoa, a criança com essas lâminas perto. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? No caso da minha paciente, tá, meninas? Isso aqui, essa primeira foto aqui, ela veio no dia. Ela estava com um início de granuloma já e estava bem infeccionado. Como vocês podem visualizar pela foto, na segunda foto dá para ver todo o descolamento, tá, gurias? Da lâmina dela, do lado aqui, tudo isso era infecção. Aqui na primeira foto, eu fiz, tá? O que eu passei aqui para vocês, fiz a remoção da espícula, fiz o curativo e 24 horas depois ela voltou com essa segunda foto aqui, tá, meninas? Então, olhem para vocês ver que em 24 horas o quanto já melhorou, tá, gurias, a lâmina. Já vou responder vocês, tá? Aqui, meninas, nesse caso, tá? Vocês podem cobrar, que é um caso bilateral, no mínimo, tá, meninas? De 350 a 420 reais, tá? É um valor mínimo. Essas vão dizer, Joyce, mas se eu cobrar isso, o paciente não vem. Ele vem, gurias, porque ele quer alívio da dor. Ele quer que vocês tragam alívio para ele, tá? Aquela primeira foto que eu mostrei para vocês lá no início, eu cobrei desse paciente, gurias, 750 reais. Desse aqui, ó. E ele me pagou de boa, porque ele trabalhava de botina fechada e ele não aguentava mais a dor nessa unha. Eu cobrei 750 reais com um retorno e ele veio 10 dias depois, eu já apliquei a órtese e olha como que ficou o dedo dele. Então, assim, ó, o paciente paga quando tu sabe o que tu tá fazendo, porque a nossa postura, gurias, e o nosso posicionamento, o nosso comportamento é que vende. Ninguém compra de quem não passa segurança. Ninguém. Então, quando eu passo segurança para o meu paciente, ele vai comprar de mim. Aqui, meninas, os cuidados são importantíssimos após o procedimento, tá? Eu uso contrato com os meus pacientes, que inclusive dentro do treinamento vocês têm 20 modelos de contrato e ficha de orientação. Eu uso contrato para que eu passe posicionamento e credibilidade para o meu paciente. Porque onde eu faço um procedimento de boca, meu paciente vai para casa e ele não cuidar, quem é que vai ser responsável por esse procedimento? Eu vou ser responsável, porque eu não dei um documento para ele assinar, eu não passei orientação para ele, eu não passei nada, e aí a grande maioria, gurias, passa por essa dor de cabeça. A grande maioria passa por essa dor de cabeça, tá? De pegar, fazer procedimento de boca, e aí o paciente não cuida em casa, faz o que bem entende, bota o que bem entende, 7 dias depois ele te liga. Olha aqui, fulano, meu dedo continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A Dolores está perguntando aqui, Joyce, se você fez a primeira inativação fotodinâmica e depois o procedimento de espiculectomia? Sempre, tá, Dolores? Sempre. Porque eu vou fazer a inativação fotodinâmica para quê? Para eliminar as bactérias do local para mim poder fazer o procedimento. Então, a aplicação de laser vai ser sempre antes do procedimento, porque é justamente para inibir o crescimento de bactérias e que esse local venha a ter uma infecção. Então, meninas, orientação, tá, para o paciente. O paciente, se tá com grau 5, eu peço para ele voltar 24 horas depois. O caso dessa menina, eu pedi para ela voltar porque ela não morava aqui na praia. Então, ela veio 24, ela estava aqui, eu me lembro que foi nas férias, ela veio de férias, e aí ela acabou indo na pedicure. Foi uma coisa que aconteceu esporadicamente, ela não tinha unha encravada. Ela foi na pedicure, a pedicure cortou demais, acabou deixando uma espícula e acabou causando infecção ali lateral, tá? Mas, gurias, vocês podem pedir para o paciente vir somente ali 72 horas depois ou só 10 dias depois, tá? Podem pedir para o paciente retornar. Laser terapia, gurias, não se aplica antes de 72 horas. Eu até hoje, na minha vida, nunca fiz mais do que uma aplicação para procedimento em onicocriptose. Nunca. Meu paciente vem, eu faço o procedimento, ele retorna para a gente ver como que tá, depois ele só retorna para a horta. Então, ele nunca veio para fazer
uma nova aplicação de laser, porque lembra que eu falei para vocês no início que o corpo precisa fazer o processo sozinho? Ele vai ter a parte dele de fazer e a gente tem que dar tempo para o corpo fazer a parte dele. Eu acho que expliquei tudo aqui para vocês como que funciona. Né, gurias? A Marilza perguntou aqui se eu cobrei a órtese junto. Não, só o procedimento de espicolectomia. Marilza, a órtese é outra coisa. Aí é outro tratamento. Eu não vou cobrar 2 tratamentos em um único tratamento nunca. A órtese é outro tratamento. Ele veio, fez o procedimento de espicolectomia, depois ele veio fazer o tratamento de órtese e aí foi outro valor. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer com cluster? Dá para fazer com cluster. A Marisa, dá para fazer sim com cluster. É o mesmo procedimento, tá? Não tem diferença. Já respondi a Dolores. Marilza, eu tenho no meu Instagram, nos destaques, eu tenho o link do pezinho para quem quiser comprar. Ou quem é aluno, depois vocês me peçam, que daí eu coloco no grupo de alunas para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, Joyce. O paciente que trabalha de sapato fechado no dia seguinte, como fazer? Então, eu peço para ele proteger bem, tá, Eliane, o local. E pelo menos, se ele puder, tentar tirar o calçado 2 vezes durante o trabalho para dar uma aliviada. E aí, trocar o curativo 2 vezes também. Antes dele trabalhar e na hora que ele chegar em casa. Porque às vezes não tem o que fazer, né, gurias? Bom se a pessoa não pode usar calçado fechado. Mas se não tem outra maneira, eu peço para ela tomar o melhor cuidado possível, usar meias limpas, descontaminar o calçado, que é muito importante, porque se ele colocar o pé, gurias, num calçado contaminado, vai dar ruim, porque ele tá com uma porta de entrada ali, a gente abriu uma porta. E aí, se eu colocar calçado fechado, contaminado, vai dar BO. Alguém não entendeu o que eu falei aqui na aula de hoje? A Jaqueline colocou aqui. Então, fiz a minha vida toda o procedimento errado. Aprendi que primeiro fazia a onicocriptose e, por último, na hora do curativo, fazia a aplicação do laser. Não, Jaqueline, aprendeu errado mesmo. A gente faz antes, tá, gurias? A inativação fotodinâmica, a laser terapia, por quê? Porque eu vou estar prevenindo. Faz sentido, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês agora. Faz sentido eu fazer a laser terapia depois, se eu estou fazendo ela para diminuir os micro-organismos do local, para esse paciente não ter um processo de infecção grave? Não faz sentido algum, tá, Jaqueline? Então, sempre a gente vai fazer a laser terapia antes, que é para trazer esse conforto para o paciente e evitar, na hora de fazer o procedimento, desse paciente ter uma segunda contaminação. Então, é por isso que a gente faz a laser terapia sempre antes. Ao curativo. Óleo de girassol ozonizado e gás, gurias. Esse é o meu curativo. Simples, fácil de fazer e que sempre deu resultado, tá? Essa coisa de estar melecando com cimento cirúrgico, curativo nanotecnológico e não sei o que, tá? Não precisa. O básico funciona e funciona muito bem, tá? Então, gás, eu afasto a lateral ali da lâmina com 2 gotinhas de óleo de girassol ozonizado, coloco uma gazezinha na lateral para afastar a borda ungueal ali, para não ficar pegando, né, porque está sensível, curativo e o paciente volta 24 horas depois. Ponto. Esse é o curativo.